Olá, estamos de volta para mais um vídeo na nossa jornada dos reguladores de tensão, nosso treinamento básico e gratuito, para que você possa entender melhor esse equipamento e trabalhar de forma segura em campo. Hoje é um pouco diferente em relação aos vídeos anteriores. Hoje a gente tem a parte prática. Até então eu mostrava no máximo alguns slides com alguns diagramas para ilustrar um pouco, para não ficar tão abstrato a nossa fala aqui. E hoje estamos diante de um comutador. No vídeo anterior você viu o comutador, uma simulação, um desenho, ao qual você tem a noção física do regulador, como que irá dar o movimento de elevar, de abaixar, a troca de posição para elevar ou abaixar a tensão, que é a função do nosso regulador de tensão. E aqui estamos diante de um comutador de 33 posições para ser colocado no nosso regulador de tensão. Esse aqui é um comutador que foi desenvolvido pela TAP, mas em outro vídeo eu vou mostrar um comutador que vocês já conhecem e lidam no dia a dia, que já são dos equipamentos existentes, tá bom? Mas a mudança que a gente vai ver desse para o outro é mínima, porque o princípio de funcionamento é o mesmo. Tem que ter a troca de posições, contador de operação, lâmpada de Newton, os bloqueios de máximo e mínimo, bloqueio mecânico, bloqueio elétrico, isso tem que existir. Só muda algum detalhezinho ou outro. Então, pronto? Vamos lá entender cada parte agora física do nosso comutador. Primeiramente, a gente identifica logo aqui na parte superior a nossa chave reversora de polaridade, a chave de polaridade, que aqui ela está na posição central e temos dois contatos, um à direita e outro à esquerda, que é aqueles que a gente já ilustrou, a gente comentou nos vídeos anteriores, que é da posição a elevar ou da posição a baixar. Dependendo aqui de qual a posição, a gente vai saber em qual nível ele está, se ele está na faixa de elevar ou na faixa de abaixar. Quando está na posição central, indica que ele vai estar na posição neutra. E a gente confirma a partir da verificação na parte dos contatos fixos, que a gente viu que tem 8 não, temos 9. São 8 derivações, mas temos 9, porque tem a posição neutra e outras 8 posições para dar aquelas 16, consequentemente as 33. Então aqui é a chave reversora de polaridade. No caso está na posição central porque está na posição neutra. Logo aqui abaixo, nesse círculo, a gente vê a questão da disposição dos nossos contatos fixos que vão ser conectados naquelas derivações da bobina série. Vocês lembram que a gente dividiu ela em vários TAPs para que tenhamos nível de tensão com degraus menores daquele inicial. Aí aqui são os parafusos de fixação, ou seja, cada saída da bobina série a gente vai fixar em um determinado ponto aqui, para que faça as mudanças. E aqui no centro, esse mecanismo aqui é onde eu faço as conexões com os contatos móveis, que são esses dois aqui, ó, eles que vão girar. Daqui a pouco a gente vai ver ele rodando, a gente vai ver ele girando, e é aqui que eu tenho a ligação física para ter o contato fixo, o contato móvel conduzindo corrente. E como eu falei, temos o par de contatos móveis, e do lado de cá a gente vai ligar ele no reator. Lembra que o reator tem duas extremidades para que haja sempre a condução de corrente, independente se está comutando ou não. Aqui a gente tem as duas extremidades. Aí aqui vai vir a ligação do reator e aqui em cima a gente vai ligar na bobina de regulação, nos extremos da bobina. Ou seja, esse é o comutador fisicamente. Fica bem mais fácil a gente entender quando a gente vê, sai um pouco do desenho, do abstrato. Então, vamos ver ele agora em operação, funcionando. Ele faz um pouquinho de barulho, mas quando você coloca ele no óleo e lacra, aí esse barulho já reduz bem. Então, primeiramente, visualize a questão da chave reversora de polaridade. Ela vai ter que escolher um lado. No nosso caso aqui, eu vou colocar no sentido de elevar, ou seja, ela vai posicionar no sentido de cá, a posição J ou na posição M, que normalmente o pessoal costuma tratar. Então, ela vai vir para cá e o par de contato móvel ele vai deslocar
no sentido horário. Então, vamos conferir esse primeiro movimento. Então, esse foi o nosso primeiro movimento. Ele foi para a posição mais 1. Como eu falei, a chave reversor de polaridade, ela escolheu o lado da esquerda, que é a posição J ou M. E o par de contatos móveis, um contato ficou nesse contato 0 e o outro foi para o contato 1, indicando que é a posição ímpar também. E aqui ele tem a condução de corrente, ou seja, regulou 0,625%. Vamos para o próximo movimento. Lembrando que a chave agora não muda mais, se a gente continuar no sentido de elevar. E agora o único mecanismo que vai movimentar é o contato móvel. Então vamos lá. Viu? Ele saiu do contato 0 e agora os dois contatos móveis está no contato fixo número 1, que na verdade é a posição 2. Agora temos, de fato, o ganho da bobina série de uma derivação dela, de um tap. Mas na verdade tivemos o quê? 2 movimentos, ou seja, está na posição 2, mas usando apenas a primeira parte da bobina ali, ou seja, a primeira derivação. E agora o movimento se repete até alcançar o máximo, a posição extrema, que é a mais 16, que vai chegar até o contato 8. Vou agora acelerar ele aqui até chegar à extremidade. Aqui ele agora chegou na posição extrema. Se tivéssemos com o controle aqui, estaria indicando a posição mais 16, que é o contato fixo número 8. E aqui agora a gente não consegue mais acionar esse mecanismo nesse sentido horário. Por quê? Nos deparamos aqui por um dispositivo de proteção. Por que temos que ter esse dispositivo de proteção? Vamos entender um pouco por quê. Qual que é a diferença de tensão desse contato, número 8, para o contato 0? Aqui a gente foi excursionando aqui para aumentar a tensão. Aqui era o tap 0, ou seja, não tinha o efeito do regulador de tensão. A bobina série ela não estava inserida no circuito. Agora, na posição mais 16, que é o tap 8, eu coloquei toda a bobina, ou seja, eu coloquei mais 10%. Aqui então temos, entre o contato 8 e o 0, temos 10% de diferença. Se a gente está falando em 7967, a gente está falando em 797 volts aproximadamente. Se eu pudesse fazer esse movimento daqui para cá, teríamos uma mudança de 10% de uma vez. Isso causaria um efeito muito prejudicial ao nosso comutador. Porque lembra aquelas mudanças drásticas que a gente queria evitar no início? De 10, menos 10? Aqui é a mesma coisa. Imagina quando a gente faz esse movimento aqui com uma tensão de degrau de 10%. A corrente que irá surgir entre os contatos. E tem aquela. Aqui temos a diferença de 0,625 por degrau. Mas aqui eu já não tenho mais essa relação. Aqui é de 10%. Ou seja, os meus contatos aqui estariam submetidos a uma tensão muito alta e iria deteriorar. Para que isso não aconteça, temos que dotar de 2 dispositivos de bloqueio. Um bloqueio elétrico, que esse é um bloqueio que o relé que tem que ter esse dispositivo, e temos o bloqueio mecânico, que está inserido aqui no comutador. Para que eu mostre o bloqueio mecânico, eu tenho que girá-lo para mostrar a outra parte. Mas espere um momentinho que a gente já te mostra. E seria isso. Então, aqui, ó, mesmo querendo acionar, ó, ele não me permite, porque ele chegou no final do percurso, chegou no fim da linha. Agora, a única opção é retornar por esse mesmo caminho, agora no sentido inverso. Vamos voltar com ele até a posição neutra?
Novamente, estamos na posição neutra e observe, a chave reversor de polaridade, ela veio novamente para a posição central. Agora, iremos trabalhar na faixa negativa, a faixa de abaixar. Observe, primeiramente, a chave reversora. Ela escolheu agora a posição K e o sentido de giro agora no sentido anti-horário. E a lógica é idêntica à anterior, só muda o sentido de rotação. E quando atingir a posição aqui, ó, que é o TAP 1, que na verdade seria o -8, ele também terá o mesmo bloqueio, certo? Então agora eu vou girar o comutador para te mostrar a outra parte, tudo bem? Espera só um segundinho. Certo, agora estamos com o comutador do outro lado. Vimos a parte onde estavam os contatos e o mecanismo girante. E agora eu estou mostrando aqui o outro lado para a gente observar a questão dos bloqueios e alguns outros acessórios que constituem no mecanismo do comutador. Aqui, logo de cara, grande aqui, esse aqui é o motor. Esse que é o responsável por fazer o movimento no sentido horário ou anti-horário. Lembra daqueles sinais que a gente tem do motor elevar e motor abaixar? Quando a gente alimenta essas duas fases de elevar e abaixar, o motor vai girar, ou no sentido ou no outro. Aqui temos o mecanismo, ó, todo o eixo aqui, ó, quando eu faço acionamento mecânico desse lado e tem um eixo que transmite o movimento para o outro lado, aquela parte girante que a gente viu dos contatos móveis cursionando sobre os contatos fixos. Aqui temos uma cruz de Malta e aqui temos os micro switches. Esses micro switches aqui são os de bloqueio, que aqui além do bloqueio mecânico a gente criou um bloqueio elétrico por meio dos micro switches. Ou seja, chegou na posição, ele pressiona esse micro switch e consequentemente corta o sinal elétrico, ou seja, o bloqueio elétrico. E além disso a gente vai ter aqui atrás, ó, o bloqueio mecânico. Eu vou colocar ele girar e a gente vai tentar visualizar aqui os bloqueios mecânicos. E aqui, ó, essa é a chave a cruz de Malta da chave reversora de polaridade, que é ela que faz a mudança da chave no sentido de elevar ou no sentido de abaixar. Aqui em cima ela está posicionado o outro micro switch que está relacionado à indicação da lâmpada de neutro. Vocês lembram que quando está na posição neutra, aquela chave ela fica aberta, ela fica na posição central entre um contato M ou J e o K, e nessa posição que ele vai estar pressionando o micro switch e vai enviar o sinal da lâmpada de neutro para o controle, indicando que pode manobrar o equipamento sem nenhum risco. E aqui embaixo, ó, nesse mecanismo aqui que está acoplado ao motor, temos os micro switch retenção e que vai servir também para o contador de operação. Ou seja, toda vez que comutar, ele envia o sinal através desses micro switches para o relé incrementar ou decrementar os taps. Então, vamos lá. Vou acionar no sentido negativo até o bloqueio. Pronto, chegou na posição extrema, posição -16. Aí aqui temos esse mecanismo aqui que tem um eixo que encontra com essa cruz de Malta aqui que vai servir de bloqueio mecânico. Ou seja, eu não consigo mais fazer o mecanismo girar porque agora esse pino está coincidindo aqui com essa peça, a cruz de Malta, e não consegue continuar com o movimento. Esse é o famoso bloqueio mecânico. Então, esse é o comutador desenvolvido pela TAP Eletro para um regulador de 33 posições, mais 16 e menos 16, e a posição neutra. Então, gostou desse conteúdo? Não esqueça de deixar o seu joinha. Ficou com alguma dúvida aqui desse equipamento, desse dispositivo ou de outros vídeos também? Não deixe de colocar os nossos comentários. Teremos o maior prazer em respondê-lo. E te encontro em nosso próximo encontro. Até logo!